Olá, sou o pastor Gary Haynes e está entrando no ar o programa Movimento dos Discípulos. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que causa polêmica no meio cristão. É um assunto que dá um monte de discussão, mas eu quero tentar trazer o que a palavra de Deus fala sobre o assunto. Vou, ao máximo possível, não colocar apenas minhas opiniões. Eu quero te desafiar a ser um bom beriano. O beriano era aquele que ia nas escrituras para ver se o que estava sendo pregado e ensinado era real. Então, te desafio a fazer isso comigo. Tenta me testar e ver se eu estou te ensinando de acordo com a palavra de Deus. Eu não vim aqui só para te encher das minhas opiniões. Inclusive, é um dos maiores problemas no meio evangélico hoje em dia, que as pregações começam baseado na opinião de alguém que depois vai para as escrituras para tentar alinhar o que ele já achava, tirando passagens às vezes de contexto, e depois prega em cima daquilo e muitas das vezes acaba distorcendo o que de fato as escrituras dizem. Então, a minha posição como mestre da palavra, homem de Deus, no ensino que eu estou te trazendo, é não fazer isso. Eu não estou aqui para te encher das minhas opiniões, porque minhas opiniões, suas opiniões, opiniões de outro, tudo vale pouca coisa. O que vale é o que diz essa palavra, as escrituras. A palavra do Senhor foi deixado para nós como um padrão, né, da gente se basear em assuntos espirituais. Então, meu compromisso com vocês é isso hoje. Vamos falar desse assunto polêmico que nós vamos falar. Eu já vou te falar o tópico, mas eu quero te ensinar em cima da palavra e não apenas em cima do que eu penso. Nós vamos falar hoje sobre um lance chamado a diferença das alianças. Nós temos na Bíblia duas partes, né? Você pega a Bíblia e você abre no índice e você vai ver lá escrito assim, Velho Testamento, depois você vai ver assim, Novo Testamento. Isso já é um pouco, não é errado, mas faz com que as pessoas interpretem errado o assunto. Em primeiro lugar, chamar de Velho Testamento, Novo Testamento não faz parte das Escrituras. Isso é colocado só para organizar, vamos dizer. O problema com isso é que às vezes a pessoa pensa que tudo que está no que a gente chama do Velho Testamento é Velha Aliança. E não é. Se você for para o que chamamos do Velho Testamento, na realidade, você vai ter períodos distintos do relacionamento de Deus com o homem ali. Você vai ter um período inicial em que não precisava de fé, você não precisava de lei e você não precisava de nenhum tipo de aliança extra, porque Deus encontrava diretamente com o homem. O homem tinha o privilégio, né, Adão e Eva, de poder conversar diretamente com Deus, ter comunhão diretamente com Deus. Então não era necessário uma aliança, fé, né? Porque fé é você acreditar naquilo que você não está vendo. Se você está vendo Deus e tendo comunhão direta com Ele, você não tem que se preocupar com fé em Deus. Então não era uma era de fé, não precisava de uma aliança para chegar em Deus ainda, né? Que você não está em contato direto. Porque você está em contato direto com Deus, é o melhor de tudo e é o jeito que vai ser na eternidade, né? É uma coisa que eu já tenho aquela bendita esperança e expectativa de como vai ser poder ter comunhão direto com Deus. E vai ser maravilhoso. Então você tem um período no que a gente chama do Velho Testamento, mas que na realidade esse período não é Velho Testamento, né? Ali é um momento de comunhão direto. Depois do momento de comunhão direto, você vai para um período em que os homens não tinham mais jeito de falar diretamente com Deus, mas eles podiam relacionar com Deus através de fé. Eles faziam sacrifícios, ofertas, eles tinham fé em Deus, os que eram homens tementes a Deus e homens corretos, e os homens errados, né, eles tentavam negar que Deus existisse, ou caíam em práticas de adorar demônios e religiões falsas e tudo mais. Então, aí você tem um período que se aproximava de Deus por fé. Aí chega um momento em que Deus começa a acelerar um processo em separar o povo de Israel, ele vai levá-los à sua terra e vai fazer uma nação e posteriormente, né, no início usa-se um tabernáculo, onde tinha o ponto de encontro com Deus, e mais tarde depois é construído um templo em Jerusalém e tal. Mas todo esse período, aí sim é a velha aliança. É a aliança que Deus fez através da lei, onde através de cumprir a lei e o que estava escrito na lei, você poderia relacionar com Deus. Então, nesse projeto, você relacionava com Deus através de
sacerdotes, um local onde você tinha que ir, sacrifício que era colocado num altar. O altar era literalmente um local onde se queimava sacrifícios de animais, né, que tinham sido feitos, queimava com fogo, né, para aquilo subir e chegar a Deus como parte do processo de você interagir e poder ter comunhão e contato com Deus, pedir perdão dos seus pecados e todas essas coisas. Acontece então que chega um momento em que Deus, no seu projeto eterno, ele diz assim, agora chega a hora de não mais ser a velha aliança, a lei, como a forma de você interagir com Deus. A partir desse momento, nós pulamos para um jeito de interagir com Deus chamado a nova aliança. Isso acontece, né? Todos nós sabemos, até aqui está simples, mas eu preciso passar passo a passo eu estou construindo onde nós vamos chegar. Então preste bem atenção às colocações que eu estou fazendo. Então aqui você vai ver que nós temos agora um período que entra a nova aliança, que começa com a vinda do Filho de Deus, né, parte da Trindade, Jesus, que é Deus, mas vem em forma humana, ele se esvazia do seu poder como Deus. Você fala, como é que ele se esvaziou do seu poder como Deus e ainda fazia milagres como ele fazia? Porque ele fazia através da pessoa do Espírito Santo fazendo, não era ele. Porque ele onde no poder de Deus podia, né, fazer algo, agora como homem não, ele está na forma de homem, ele é Deus ainda, mas está na forma de homem, mas esvaziado do poder de Deus. Então ele tinha o Espírito Santo agindo ali, fazendo os milagres e tudo mais, já para preparar o caminho de como nós faremos nessa nova aliança. Ele já exemplificou como seria a nova aliança para a gente. Aí você tem Jesus, na sua missão para a qual ele veio, foi para morrer pelos nossos pecados, ser um sacrifício por nós, depois subir e estar com Deus. Aí, a partir daquele momento, você tem uma virada de alianças. Você tem, quando ele morre, é rasgado o véu, né? O Espírito Santo sai dali como um local de moradia, aí depois ele vem em cima de nossas vidas e tudo mais. E esse é um estudo sobre, né, o templo, quem é o templo. Nós temos um estudo bem bacana, você vai querer assistir, você consegue achar aí também e vai te ajudar. Pois é, chegamos ao fim do programa de hoje, Movimento dos Discípulos. Nós vamos continuar esse assunto, a diferença das alianças, num próximo programa. Então, planeje de ver a parte 2, vai te abençoar grandemente. Fica com Deus, Pastor Guerreiro dizendo até em breve.